18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia, a sua audiência aqui no programa 18 horas de hoje. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 18 horas. E é claro, você pode e deve participar do programa com a gente. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Manda um WhatsApp pra gente pelo 994887592. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. 14 de janeiro de 2021, o Amazonas passava pela pior crise sanitária da história, com a falta de oxigênio dentro dos hospitais. O Ministério Público Federal investiga se a empresa de Elon Musk está sendo usada para facilitar ações de garimpos ilegais na Amazônia. Polícia Civil do Amazonas lança código de conduta para proteger crianças e adolescentes em academias de jiu-jitsu. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes do dia a partir de agora para você no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 14 de janeiro de 2024. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, 14 de janeiro, faz 4 anos do colapso da falta de oxigênio que transformou o Amazonas o epicentro mundial da Covid-19. Em 2021, o estado viveu cenas que chocaram o mundo. Simplesmente faltou oxigênio dentro dos hospitais de responsabilidade do governo do estado. Kennedson Paz, boa noite, Kennedson. Você com certeza lembra de noticiar esse cenário de guerra, com hospitais lotados, famílias implorando por oxigênio e dezenas de pessoas morrendo asfixiadas na maior crise sanitária da história de Manaus, não é? Boa noite. Muito boa noite, Karime, a todos os ouvintes do 18 horas. Com certeza foram momentos desesperadores, principalmente de relatos dos próprios pacientes que estavam nessas unidades hospitalares. Muitos filhos ficaram órfãos, pais enterraram seus filhos e amigos foram arrancados pelo vírus e pela negligência. Mas o que mais revolta é que até hoje nenhuma autoridade foi responsabilizada por essa tragédia. É verdade. O governo Wilson Lima, ao invés de cumprir com a sua responsabilidade de gestor e de priorizar as questões da saúde em plena pandemia, aproveitou a calamidade para desviar recursos públicos. O escândalo da compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos expôs o desprezo pela saúde da população. Enquanto essas famílias aguardavam cilindros de oxigênio, recursos públicos simplesmente desapareciam em esquemas fraudulentos, transformando a crise num caso de corrupção com repercussão nacional e também internacional. E Kennedson, justamente por essa compra superfaturada de ventiladores pulmonares que nem serviam para pacientes de Covid-19, o governador Wilson Lima hoje é réu no processo no Superior Tribunal de Justiça, acusado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal de vários crimes, entre eles de ser chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública. A cronologia da tragédia, ela é marcada por erros de descaso. O mais grave foi relatado na CPI da Covid-19 do Senado Federal. O governo do Amazonas sabia da possível falta de oxigênio e foi alertado pela própria empresa fornecedora, a White Martins. Mesmo com o alerta, o governador preferiu não aumentar o pedido de oxigênio hospitalar. E o governo estadual e o Ministério da Saúde também falharam em todo esse episódio, esse período da pandemia aqui no estado do Amazonas, mesmo sabendo da crise iminente desde o início do mês. A resposta tardia inclui a doação de oxigênio pela Venezuela, enquanto os cidadãos desesperados dormiam ao relento em filas para tentar comprar o oxigênio hospitalar. E o impacto foi além do caos nos hospitais. Cemitérios também tiveram que abrir valas comuns, contêineres foram usados para armazenar os cadáveres e a população assistiu imponente a essa tragédia. Não tinha o que fazer, a população estava impotente, estavam todos desesperados. Foi um período assim desolador para a população, um janeiro de luto que nós vivemos em 2021, não é, Kennedson? Foi uma tragédia que expôs também a ganância de quem deveria proteger a população. Em vez de liderar, vimos
vimos o quê? Vimos um oportunismo e uma gestão marcada pela insensibilidade. 4 anos depois, a impunidade persiste. Como você falou, ninguém foi responsabilizado, Kenilson. Ninguém foi responsabilizado pelos desvios de recursos ou pela gestão desastrosa da crise. O estado do Amazonas não aprendeu nada com a pandemia, com essa urgência sanitária que foi a pandemia. Eu conversei com o deputado estadual Wilker Barreto, que falou sobre a situação da saúde aqui no Amazonas, 4 anos depois dessa crise do oxigênio hospitalar. Vamos ouvir. Olha, Karime, eu vejo com muita preocupação a situação da saúde do Amazonas. Passados 4 anos dessa data fatídica que foi o 14 de janeiro de 2021, nós percebemos que nós não temos avanço. A saúde padece, continua na UTI. Nós não temos construções de novas UPAs, nós não temos construções de novas unidades hospitalares. A gente percebe hoje o desmantelamento, uma central de medicamento que seus estoques estão abaixo de 50%, profissionais terceirizados em atraso. Agora chegamos ao ápice, o ápice do abandono. Então, é com muita preocupação que eu vejo a saúde do Amazonas nessa gestão do governo Wilson Lima. Olha, que eu torço para que ele acerte, mas infelizmente os números são contraditórios. Hoje, todas as unidades de saúde do estado estão colapsadas, expondo o seu povo a risco. Hoje mesmo foi o dia que eu recebi um pedido de socorro de uma mãe, certo, que está com seu filhinho lá no Bambina Mestrinho precisando de uma UTI e não tem. Essa é a realidade atual de maternidades a hospitais de pronto-socorro. O caos da saúde nesses últimos anos, infelizmente, só avança e eu não vejo uma luz no fim do túnel. 18 horas. 4 anos depois do que restou, foram cicatrizes profundas na sociedade amazonense que ainda busca justiça e também respostas. Para as famílias que perderam seus entes queridos, o vazio deixado pela pandemia é agravado pela sensação de abandono e negligência por parte do poder público. Kenilson, essa data ela não pode ser esquecida. É um lembrete das consequências da corrupção e da má gestão em momentos de crise. Também é um chamado para que a sociedade cobre mais transparência e responsabilidade daqueles que detêm o poder. As mortes em Manaus não podem ser apenas números, elas são vidas perdidas que merecem justiça e memória. Com certeza, Karime, essa data ela deveria ser um marco da reflexão e memória também dedicado à honra de todas essas vítimas da Covid-19 no Amazonas. E lembrar também desse impacto devastador da maior tragédia sanitária que nós já vimos. Mais do que isso, deveria ser um dia para reforçar, Karime, que a corrupção mata, enquanto famílias lutavam desesperadamente por oxigênio, recursos que poderiam salvar vidas foram desviados e transformando a crise em uma ferida moral que até hoje não foi cicatrizada, Karime. Kenilson, e hoje o Amazonas segue tentando se reerguer, mas a lição deixada por essa tragédia é clara. Jamais podemos permitir que negligência e corrupção se sobreponham ao direito à vida. E as vozes que clamaram por oxigênio e justiça, elas não podem ser silenciadas. Que esse dia sirva para lembrar que a luta por um governo justo e responsável é um dever de todos. E essa é a data que está sendo esquecida por grande parte da classe política e até da imprensa. E isso coloca esse fato no túmulo do esquecimento, Karime. Mas nós aqui do 18 horas sempre vamos lembrar e cobrar que as autoridades que estavam à frente dessa tragédia sejam punidas e paguem pelas mortes que ajudaram a provocar. E o que os nomes das vítimas ecoem com um alerta. O preço da impunidade é alto demais para ser pago novamente. 18 horas. E a Polícia Civil do Estado do Amazonas lança um código de conduta para proteger crianças e adolescentes em academias de jiu-jitsu. A medida inédita é para prevenir a violência sexual e criar um ambiente seguro e respeitoso para todos os praticantes. Vamos saber mais a respeito dessa iniciativa importante agora com a Giné Araújo. A Delegacia
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente lançou nesta segunda-feira um código de conduta para professores de academias de jiu-jitsu. O documento estabelece padrões éticos e comportamentais para professores, baseado em 3 princípios: respeito e dignidade para todos os alunos, prioridade na proteção física e emocional deles e transparência e ética em todas as interações com os alunos. O objetivo é prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes nesses locais. O código pode ser baixado no site oficial da Polícia Civil. O delegado-geral adjunto, Guilherme Torres, explicou que a iniciativa visa criar um ambiente seguro e respeitoso nas academias, focando na proteção dos jovens. Eu falo aqui com a comunidade do jiu-jitsu amazonense. No site da Polícia Civil agora existe um link de uma campanha em parceria com a DEPCA de proteção à criança e adolescente no âmbito das academias. O professor que queira participar da campanha, ele acessa o link, baixa o manual de conduta ética, onde nós temos vários comportamentos que seriam inadequados, inapropriados, e o professor assina um compromisso com a segurança da criança e do adolescente. O Código de Conduta inclui regras para as aulas infantis, como comportamentos proibidos, como agir em caso de suspeita ou denúncia e orientações para a formação dos professores. Além disso, os professores assinam um compromisso para garantir a segurança física e emocional dos alunos. Em 2024, a DEPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, prendeu 278 pessoas por violência sexual contra os menores. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h12 e você segue acompanhando os principais destaques do dia aqui no programa 18 horas. E uma pesquisa revelou que, apesar de todos os problemas econômicos enfrentados pelas famílias, o brasileiro começou o ano até otimista. Uma pesquisa da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, revela que o brasileiro está mais focado na organização financeira e no planejamento para alcançar um 2025 melhor. E tem mais, 87% acreditam que vão conseguir pagar as contas em dia e já estão se organizando para quitar dívidas. Ainda segundo a pesquisa, 87% dos entrevistados, eles acham que esse ano será o melhor que o ano anterior. E 84% estão confiantes em realizar aqueles sonhos, sabe, que estão guardados lá na gavetinha. Poxa. E quais são esses sonhos? Cuidar da saúde, investir e até empreender estão no topo da lista, Karine. Ó, que maravilha. Uma realidade difícil, tá? Vamos falar a verdade para a maioria, porque o último levantamento da Serasa mostra que até novembro do ano passado o Brasil tinha 73,7 milhões de pessoas inadimplentes, acumulando dívida de 274 bilhões de reais. Aqui no Amazonas, os números também chamam a atenção. São mais de 1,5 milhão de inadimplentes, com dívida média de R$ 4.830. E para sair dessa, a gente lembra que o programa do governo federal Desenrola Brasil segue até o dia 17 de janeiro, com descontos que chegam a 90%. E também tem ali o Serasa Limpa Nome, a negociação que pode ser feita através de várias formas, pelo site, aplicativo ou até mesmo através das agências dos Correios. Você está ouvindo 18 horas. E a fiscalização do Procon Amazonas apreendeu mais de 20 produtos impróprios para o consumo num supermercado na zona leste de Manaus, que não teve o nome revelado, tá? A inspeção aconteceu depois de uma denúncia anônima de que produtos impróprios para o consumo estavam sendo vendidos. Karime, entre os produtos estavam camarão cinza, presunto e até pirarucu salgado. Rodrigo Soares traz mais detalhes pra gente. A equipe de fiscalização do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas apreendeu e descartou mais de 20 produtos impróprios para o consumo em um supermercado da zona leste de Manaus. A apreensão de mercadorias aconteceu depois de uma denúncia feita para o e-mail do Procon Amazonas. De acordo com a denúncia, o supermercado estava misturando carnes podres com carnes boas para comercialização e, de acordo com a fiscalização, essa denúncia não procedia. Mas a equipe do Procon encontrou diversos produtos impróprios para o consumo no local.
O diretor-presidente do Procon AM, Jalil Frache, destaca a importância da colaboração da população por meio de denúncias. É importante a gente destacar que o nosso canal de denúncias é um instrumento que hoje mais tem sido efetivo nesse sentido, onde a denúncia é anônima, o consumidor pode ficar tranquilo que só quem sabe o denunciante, a origem da denúncia é o próprio Procon Amazonas. A gente mantém o anonimato justamente para garantir que os consumidores eles não sofram qualquer tipo de represália de grupos econômicos. Nós sabemos que são dominantes, né, tendo em vista o tamanho desses grupos que estão comercializando os produtos, mas nós garantimos ao consumidor o anonimato. Então é importante a gente destacar que o maior número de apreensões que vem sendo realizado nos últimos anos se dá em virtude dessas denúncias. Entre os produtos apreendidos impróprios para o consumo estava camarão cinza cozido, milho verde em conserva, pirarucu salgado, pão de alho tradicional, massa de pizza, presunto sadia, bucho bovino congelado e fraldinha congelada. O supermercado autuado vai ter um prazo de 10 dias para apresentar a defesa. Depois desse período, será determinado se haverá aplicação de multa e qual o valor, considerando a gravidade da situação e a presença de reincidência. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e atenção, as denúncias para o Procon podem ser feitas pelos canais de atendimento do órgão, pelo número 0800 092 1512, 0800 092 1512, pelo e-mail fiscalizaçãoprocon@procon.am.gov.br, lembrando que não tem cedilha, tá, gente? Ou também na página procon.am.gov.br/serviços/denúncia. E lembrando, a denúncia é anônima. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, aqui em Manaus. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens da parte do dia, na parte da manhã e da tarde, tá? À noite só fica nublado e não deve chover. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 59% e 94%. 18 horas. Vamos conferir agora a cota do Rio Negro em Manaus com Kenixon Paz. E o Rio Negro diminui o ritmo de subida, Karime. De ontem para hoje, o nível do rio aumentou 12 centímetros e agora registra no Porto de Manaus a cota de 20 metros e 68 centímetros. Com isso, a marca do Rio Negro hoje está em 49 centímetros, maior do que no mesmo dia do ano passado, ano em que registramos a maior seca da história, Karime. 18 horas. Vamos conferir agora os bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, de volta aqui no 18 horas com a gente. Teve assunto. Vamos lá. O vereador José Ricardo, ele está falando que vai fazer, ele diz que agora precisa de uma limpeza ética no PT. É isso mesmo, no PT do Amazonas, tá, gente? Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Ken. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. E então, tô de volta. Já falando do PT. PT do Amazonas, que a gente sempre disse que existem vários dentro dele. E dessa vez, a gente tem ali Zé Ricardo, que é vereador, mas ele é vereador agora, mas ele é uma pessoa bem experimentada, né? A gente já viu ele como deputado estadual, como vereador mesmo antes, e como deputado federal. Agora ele retorna com mandato e foi dar uma entrevista a uma outra rádio e falou justamente que o PT não está do jeito que o agrada, que poderia ter melhoras e para melhorar poderiam sair algumas pessoas. Então, questionado a ele, você está falando de Sinésio Sassá? Sinésio é Sinésio Campos, que é deputado estadual, e Sassá da Construção Civil, que era vereador, mas ele não conseguiu a reeleição e passou a ser secretário da prefeitura. E aí o Zé Ricardo respondeu que sim, é um bom exemplo, poderia começar por esses nomes. Então, já chegou dando uma entrevista e soltando que não está nada feliz com o Sinésio e com o Sassá da Construção Civil, fazendo parte do mesmo partido que o dele.
E o ano mal começou, né? Vamos lá, Blink. O prefeito em exercício, Renato Júnior, mandou uma indireta para o deputado federal Momandel. O que aconteceu? Ele estava em uma coletiva, ele está muito movimentado, né? Nesses dias ele está prefeito em exercício, como você falou, porque Davi Almeida está de férias. E aí Renato Júnior assume. Renato Júnior que já está abraçando muitas secretarias, né? Ele realmente tem uma função ali de super secretário mesmo. Talvez a gente possa dizer que um ensaio para virar prefeito, mas aí eu já estou deixando margem para uma conversa que a gente pode ter amanhã. E aí ele fala que a prefeitura tem que cuidar de situações como árvores que plantações que fazem e depois isso não é repassado para a prefeitura e aí vira um problema. Quem fez ato de plantar árvore e publicou, né, e trouxe isso e tinha como pauta a sustentabilidade era o então candidato à prefeitura, hoje deputado federal, Amon Mandel. Então, apesar dele não ter dito o nome, né, Karine, ele não falou. Então, o Amon vem aqui, estraga as coisas e aí atrapalha a gente. Ele não falou. Não precisou, né? Não, porque teve endereço certo, teve o @, nesse caso, né? Já que a Amon tem essa conexão com a internet ali tão grande, né? Com redes sociais e tudo mais. Então, teve esse movimento. Agora, assim, foi um pouco ingênuo da parte do prefeito em exercício. Por quê? Amon Mandel não está no seu melhor momento político agora. Ele pode vir a ter, porque ele tem tempo pra caramba pra fazer o que ele quiser. Mas Renato traz Amon de volta ao palco da política. Ele estava sumido, não tinha, né, nem acho que não vi nada, até em rede social não tinha visto mais nada. Exatamente. Então Amon agora pode aproveitar essa fala. Enfim, o fato é que Renato abre uma porta aí pra Amon retornar de onde, sei lá, ele tá, né? Mas pra ele assim, voltar... ele levantou a bola pro Amon, né? Exatamente. Até agora eu não vi nenhuma resposta de Amon Mandel, mas vamos ver se ele vai aproveitar isso ou não. Agora, Blink, lá em Presidente Figueiredo, o prefeito recém-impossado Fernando Vieira, ele decretou situação de emergência. Foi por conta da falência financeira do município? Exatamente. A gente tem que lembrar que de lá, né, Patrícia Ramos, que era a prefeita, ela veio para reeleição, mas ela não foi reeleita. E aí a gente tem o Antônio Vieira. E aí na verdade, essa situação, pelo que eu tenho escutado falar, conversado com outras pessoas ali da comunicação de outras cidades, tem acontecido justamente com as cidades que viveram esse momento de que não teve reeleição e tem outro prefeito no lugar, né? Aí o que acontece? Chega com uma prefeitura sem estrutura financeira, encontra uma situação que não tem como fazer gestão. Então, a forma de conseguir fazer isso é declarar estado de emergência, porque aí você consegue contratar de maneira mais fácil. Enfim, todas as regras elas ficam mais facilitadas por causa do estado de emergência. Mas é preciso ter cuidado para ver a oportunidade que está acontecendo, né? Porque pode ser que seja uma necessidade, pode ser que seja um momento de aproveitar para dizer que precisa de situação de emergência. Então, eu acho que os órgãos que fiscalizam, eles ficam mais de olho ainda nesse período. Agora, Blink, falando de emendas bloqueadas, o Amazonas tem 2 prefeituras, né? Tá entre as 10 maiores do país que tem esses valores bloqueados, não é mesmo? Então, ali são o Itamaraty e também o Careiro Castanho, são os 2 municípios daqui do nosso estado. Conta pra gente um pouquinho desse cenário. É porque, lembra que tinha aquele problema das emendas parlamentares que estão bloqueadas ali pelo Flávio Dino, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. O que ele quer? Ele pede que seja mais transparente, ou seja, que seja possível saber quem é o parlamentar que está enviando, que assina essa emenda, para onde vai, o que vai ser feito. Aquilo que é feito na emenda normal, né? Emenda impositiva individual. Essa é a emenda de comissão. E aí, dentro das cidades beneficiadas, temos 2 do Amazonas que estão entre as 10 mais beneficiadas. Como você falou, Itamaraty, ela está entre as 10 e Careiro é a 10ª. Essa é calculada proporcionalmente. Por exemplo, Itamaraty vai receber 15 milhões e ela tem quase 11 mil, um pouco menos de 11 mil habitantes. E aí, Careiro, 40 milhões e 500 e tem um pouco mais de 30 mil habitantes. Proporcionalmente, então, elas são as que
por habitante receberam mais. Só que a dessas duas caiu nessa, digamos, malha fina do Dino, porque não tem essa transparência. Então, elas foram bloqueadas. Bloqueada não quer dizer que não vai receber, quer dizer que se apresentar a tal da transparência que o ministro está pedindo, aí sim ela será liberada. Mas, por hora, como isso não foi feito, então tá bloqueado, sim. E é isso? É isso. Tá ótimo, Blink. Até amanhã. Obrigada pelas informações. Obrigada. Amanhã eu volto com mais informação para você. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público Federal aqui do estado do Amazonas está investigando se a Starlink, a empresa de internet via satélite do milionário Elon Musk, está sendo usada para facilitar ações de garimpos ilegais aqui na Amazônia. A suspeita é que laranjas estejam contratando esse serviço da empresa para permitir que esses garimpeiros ilegais eles se comuniquem, fujam de fiscalizações e aí destruam provas durante a operação de repressão. E o uso dessa tecnologia para atividades criminosas preocupa as autoridades e levanta o debate sobre a responsabilidade das empresas em regiões de conflitos ambientais. Vamos entender melhor essa questão agora na reportagem de Odiné Araújo. O Ministério Público Federal considera que, embora as antenas da Starlink tenham trazido melhorias na comunicação em áreas isoladas da Amazônia, elas também estão sendo usadas por criminosos, especialmente garimpeiros, que invadem terras indígenas para roubar minérios. O procurador da República, Edmac Trigueiro, ressaltou que o avanço da internet por satélite na região tem impactado negativamente as ações repressivas contra o crime, na medida em que facilita a comunicação entre garimpeiros, fornecendo subsídios às atividades criminosas. Ele levantou essa questão após relatos de que em quase todos os garimpos ilegais da Amazônia há ao menos uma antena Starlink, geralmente registrada em nome de terceiros e com endereços falsos. O procurador Edmac Trigueiro também apontou que a empresa não tem verificado adequadamente a identidade dos clientes, o que pode estar incentivando crimes ambientais, como a exploração ilegal de minérios. Por isso, determinou uma investigação para entender também se a Starlink, a empresa do bilionário Elon Musk, tem adotado medidas para evitar que seus serviços sejam usados para fins criminosos, como a verificação da identidade de usuários. A investigação do Ministério Público é para entender como a empresa está lidando com a apuração de dados dos seus clientes. Em 2024, o procurador André Luiz Porreca disse que cerca de 90% das antenas apreendidas em garimpos ilegais estavam registradas em nome de pessoas que não moram na região. O procurador André Luiz Porreca lembrou os danos causados pelo garimpo ilegal na Amazônia. A exploração ilegal de recursos minerais, o garimpo ilegal, é um crime grave contra o meio ambiente e também contra a saúde das pessoas, principalmente o garimpo de ouro, que utiliza mercúrio, uma substância altamente tóxica que se incorpora na cadeia alimentar, é ingerida pelas pessoas. Além disso, houve casos de contrabando de antenas do Peru para o Brasil, como o caso de uma mulher presa com 4 antenas Starlink em um barco no Rio Solimões. De acordo com o Ministério Público Federal, caso a Starlink não tome medidas para identificar seus usuários, a empresa pode ser responsabilizada por omissão. O 18 Horas procurou o Ministério Público Federal para saber mais sobre o uso das antenas por garimpeiros, mas eles informaram que o órgão não se manifesta sobre apurações em fases iniciais. Odiné Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E a nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Tainá Viana, que vem falar sobre o Janeiro Branco, mês da conscientização sobre a saúde mental. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 Horas, tudo bem? Tudo bom? Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. A gente é que agradece, doutora. Então, ainda existe estigma em torno da saúde mental, mesmo com essas campanhas de Janeiro Branco, mesmo com tantas pessoas falando a respeito de fazer terapia, a respeito de como é importante ter saúde mental, ainda tem preconceito, tabu a respeito do assunto, doutora? Sim, é o que mais existe. A gente ainda vê em consultórios, no âmbito organizacional. Então,
todos os âmbitos a gente ainda vê muito tabu, né? Muitas pessoas pensam, não vou ao psicólogo porque não sou doido. Mas a gente tem que entender que assim como a gente cuida da nossa saúde física, devemos também estar em dias com a nossa saúde mental. Se não entender isso, aí complica toda a vida. Aí o que é a saúde mental, porque as pessoas não entendem muito. Não sou doido, não é isso. Eu lembro que ainda, a saudosa Dercy Gonçalves falava a respeito de fazer terapia, que ela fazia terapia, que ela ficou uma pessoa muito mais inteligente e que a vida dela ficou muito mais fácil depois que ela começou a fazer terapia e a se entender como pessoa nesse mundo. É muito interessante, muito lúcido esse depoimento dela. Então, o que é essa saúde mental que se fala tanto, doutora? Hoje em dia, ainda é interligada você falar saúde mental e interligar doença mental. Mas Sim. Isso já tem que ser distorcido, porque saúde mental é o quê? Você estar bem consigo mesmo e depois com toda a sua sociedade, com a sua família, né? Se você procura um psicólogo e vai se entender, vamos dizer assim, não se tratar, né? Você consegue ver o mundo e opiniões das pessoas, né? De outra forma, né? Começa a ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Certo? Agora, nesse assunto, doutora, é muito interessante que as pessoas consigam observar alguns sinais, fazer tipo uma autoanálise, e também aí existem sinais que a gente vê em outras pessoas assim, olha, eu acho que é o momento dessa pessoa procurar um especialista. Sim, sim. Olha, quando você começa... Hoje em dia eu vejo muito assim, a pessoa começa a procurar psicólogo quando? Quando já tá nas últimas, né? Quando já tá com taquicardia frequente, né? Aceleramento no coração. Não é assim, né? Vamos supor, eu tô me sentindo mal, pra baixo. Não, vou procurar um psicólogo. Aí muita gente diz, não, é uma conversa. Sim, é uma conversa, mas tem embasamento teórico, né? Em técnicas psicológicas. E você fazendo isso, você começa a se autoanalisar, né? E aí vamos supor, eu tô em conflito com algum colega do trabalho. Eu vou ver de outra forma, né? Se ele tá me dando ódio, vamos dizer assim, e eu tenho amor para dar, como eu sei que eu estou sendo acompanhada por um profissional, eu vou fazer ele entender o que é o contrário que ele está sentindo, né? Eu vou me aproximar e não excluir. Aí você vai conseguir conviver melhor. Agora, existe algum sinal que a gente possa observar, né, na gente ou no outro, que é um sinal de alerta? Alguma reação diferente do habitual. Exata, né? Atípica, que você não costuma ser. Eu costumava sair e de repente, de um tempo pra cá, eu não tô aceitando convites de ninguém, tô quieta no meu canto. Enfim, pra gente se analisar, de repente, existe algum sinal vermelho? Sim. Depois da pandemia, né? Hoje muita gente já abriu mais o leque ao se ver, né? Porque antes as pessoas não se davam conta que estavam fazendo um quadro de depressão, né? Se excluía, não queria companhias. E hoje em dia, quando a pessoa já vê que está se excluindo, querendo ou não, ela se depara, né? A minha melhor amiga me chamou e eu gosto tanto de ir àquele local, não quero ir. Opa! Algumas pessoas, não são todas, começam a procurar o profissional da psicologia. Outros não. Os próprios familiares que detectam e falam, olha, você precisa de uma terapia, né? E muitas vezes a pessoa não aceita. Mas quando você vê uma pessoa que era extrovertida e se torna introvertida, né? Que tinha muita alegria, esbanjava, e hoje em dia ela é mais recolhida, mais tristonha. Você pode estar conversando e orientando ela a procurar um psicólogo, porque muita gente não se percebe, né? Ela diz, não, eu sou assim, né? Ela acaba não enxergando isso e acaba criando uma persona, uma máscara, né, psicológica, que ela não, tá lá no inconsciente dela. E ela não... Só ela acredita, né? Só ela acredita. E todos ao redor sabem que não é verdade. Estão lá, de repente, percebendo e ela não está vendo isso. Agora, e como é que esse autocuidado da saúde mental pode ser incorporado à rotina diária?
especialmente numa sociedade que cobra tanto beleza, produtividade, cobra o que a gente dê o máximo do máximo do máximo. Como é que a gente pode ter uma rotina de saúde mental além de uma terapia? Sim, hoje em dia a nossa sociedade é muito rígida, né? Para você se inserir é muito difícil, né? E muita gente tem dificuldade nisso, né? Então, você precisa conciliar. E ao psicólogo, frequentemente, como você vai ao dentista, se exercitar fisicamente, fazer o que gosta, porque o seu cérebro vai entender que você está ali no seu momento de bem-estar, né? E aí vai produzir os hormônios e você vai sentir o bem-estar. E sair, né, com a família, ter uma vida muito social. Ter um lazer. Isso, um lazer familiar, um hobby com seus filhos, né, com a sua família, um aniversário, se inserir. Agora, doutora, em relação à produtividade, acredito que as redes sociais elas possam também interferir bastante nesse cenário, porque às vezes a gente tem pessoas super bem-sucedidas, estão publicando fotos padrão dos melhores de vida lugares das pessoas na internet. E as pessoas acabam se sentindo muito inferiores. Nossa, por que eu não consigo isso? Verdade. E acabam martelando isso na cabeça, né? Fica uma frustração, né? Sim, com certeza. Sim, são pessoas que não conseguem lidar com a frustração, né? E assim, elas querem ser o que o outro é e deixam de ser o que são, né? Porque nós, cada um, temos o nosso jeito de ser. Eu vejo muita gente querendo ser a blogueira tal, né? Mas você esquece dos seus valores, né? Você esquece que você pode sim trabalhar com conteúdos digitais, mas em outro assunto, né? Então, assim, a frustração, intolerância à frustração leva muitos jovens, adultos à depressão. Ansiedade, com certeza, por não ter chegado lá, né? É o que mais a gente vê. Transtorno de ansiedade é o que mais a gente vê em consultório. E acomete mais adolescentes? Transtorno de ansiedade, hoje em dia, já até criança sente. Criança a partir de que idade, mais ou menos? 7 diante. É por conta das redes sociais, das telas? Muito, influencia bastante. Hoje em dia já tá até saindo um novo CID, né? Se eu não me engano, é nomofobia, né? É o medo de ficar longe das telas. Uau, não sabia que existia isso. É novo. Isso, existe, é novo. Olha, tem a nova fobia, o medo de ficar longe das telas. Como é o nome de novo, doutora? Nomofobia. Tá certo. Daí é a nova fobia atendida nos consultórios. Que está muito interligada às crianças. Por quê? Porque muitos pais não botam limites, né? Olha, hora pras telas, não, fica o dia todinho, né? E quando você retira a hora de dormir, a criança não entende, não quer, dependendo de como é educada, né? Pode até fazer birra. E isso tá cometendo muita criança, tá levando elas a transtorno de ansiedade. Se eu fico ociosa, sem o que fazer, que ela entende que só as telas que traz o prazer. E não é assim. A criança também tem que se socializar, sim, tem que brincar, né? Mas isso vem dos pais. Isso serve até de alerta, né? Para os pais que estão ouvindo a gente, né? Limitar esse tempo. Qual seria o tempo saudável, digamos assim? Para uma criança? O tempo saudável seria 3 horas ao dia. Para uma criança com a média de faixa etária o quê? De 7 anos para... De 7 anos para cima. 3 horas. Antes até... Nem é recomendado, né? Não é recomendado. Antes dos 7 anos, sem telas. Isso. E a partir dos 7, umas 3, 4 horas por dia. Por dia. E antes de dormir, nem pensar. Antes de dormir é bom. Causa ansiedade. Ah, entendi. Antes de dormir é bom aquela velha história de ninar. Isso. Aí desliga, né? O bom é você colocar só televisão bem baixinha, preparar um ambiente para a criança dormir. É importante ter uma rotina, né? Isso.
Isso daí é muito interessante, doutora, sobre a rotina, que eu também tenho um filho que vai completar agora 2 anos, e é exatamente assim, geralmente quando ele tem o acesso ao celular, ele demonstra mais ansiedade quando tira dele, ou até mesmo ele perde a atenção em alguns pontos, ou então fica super concentrado, vidrado na tela, e aí não consegue interagir com o mundo real. Agora, doutora, existe uma referência também muito grande, eu acho que dos pais. Porque se os pais passam o dia inteiro no celular, sem dúvida, a criança com certeza ela pega até por, né? Exato, porque a gente não educa com palavras, a gente educa com hábitos. Eles vão repetir o que você faz. Se você está sempre com livro, jornal, revista ou trabalhando, enfim, eles vão repetir o que a gente faz em casa, né, doutora? Verdade. Nós somos exemplos para os nossos filhos, né? Então, como bem a Karime falou, eles vão copiar os nossos hábitos. Não adianta a gente falar que não pode. Eles vão copiar o que a gente faz. Não é? Isso é certo. Agora, vamos lá, doutora. O que a gente pode fazer para minimizar essa situação que está cometendo, que é ansiedade, que é depressão? Como que a gente, seja no ambiente familiar, seja no ambiente do trabalho, né, nos ambientes que a gente lida com outras pessoas, como é que a gente pode ajudar, identificando algum colega, tendo mais empatia, como que a gente pode ajudar a uma pessoa que de repente esteja passando por uma fase dessa de depressão, de ansiedade? Nós podemos ajudar, né, orientando eles a fazer uma atividade física, que ele se sinta bem, seja uma caminhada, seja uma natação, porque tem pessoas que não gostam só de academia, né, gosta de outros esportes. Então, se você bem conhece o hábito da pessoa, você vai, olha, que bom seria se você fizesse uma natação, né, para se exercitar. Por quê? Porque você se exercitando seu corpo, o cérebro entende que você está com o cortisol, o hormônio do bem-estar, né? Então, assim, orientando a fazer exercício físico, uma boa alimentação é muito importante, com comidas saudáveis, né? Não adianta encher o prato de besteiras que não vai, né? E 1 litro de refrigerante. Isso, também não adianta. Nem pensar, né? Que acelera, né? A ansiedade. Muitas pessoas pensam que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? O nível do açúcar muito alto torna a pessoa adrenalizada, né? E isso não é saudável. Eu sei que todos nós temos a nossa cota de pecado, mas a gente tem que saber o que está fazendo, não é? Isso mesmo. Então tá, se a gente vê um amigo, um colega nesse sentido, a gente vai tentar conversar, tentar indicar uma terapia, né? Você tem que ter muita afinidade para falar dessa forma, que é uma situação delicada, mas eu acredito que hoje em dia ainda é mais tranquilo do que uns 20 anos atrás, sim, não é, doutora? Sim. Hoje em dia ainda tem pessoas que ainda ouvem, né, as orientações, mas tem aquelas também que não gostam, mas hoje em dia já tem muita flexibilidade, né? A respeito do assunto. Assim, a respeito do assunto. Mas o tabu ainda está aí, né? O importante é a gente estar sempre falando, e as campanhas são boas para isso. Essas campanhas, elas ajudam a gente a divulgar a informação, o próprio debate que nós estamos tendo aqui a respeito do Janeiro Branco, da saúde mental, ela ajuda, não ajuda? Sim, ajuda bastante. Tanto o Janeiro Branco quanto os outros, né? Ajuda a sensibilizar, né? Não digo nem a orientar as pessoas, a sensibilizar mesmo, elas sentirem, né? Que o Janeiro Branco, por que Janeiro Branco? Porque é o primeiro mês do ano, né? E branco porque simboliza uma folha branca, onde você pode reescrever uma nova história, né? Ao decorrer desse ano. E isso faz bem. Se em 2024 eu pequei nisso e me trouxe angústias, né? Emoções negativas, em 2025 eu vou excluí-la e vou fazer tudo diferente, né? Isso, né? Que legal. Então, não só o Janeiro Branco, mas quanto os outros, são sensibilidades, alertas, né? Tanto para as pessoas que estão saudáveis, quanto as que estão
digamos que adoecidas. Mas todos nós podemos passar por um período mais urgente, mais extremo, que nos deixa ansiosos ou não, deprimidos. Eu acho que o ser humano tem esse sentimento, em qualquer situação, período da vida, a gente pode passar por uma experiência ruim que a gente pode estar mais depressivo, sim, né? Então, a informação é importante para todo mundo, não é? Isso, muito importante, até porque todos nós temos situações estressoras. Pois é. O que faz a diferença é a pessoa saber passar por essa situação. Certo. E muita gente ainda não sabe, né? E se frustra e vem as tristezas, as depressões, e aí precisa de uma orientação psicológica. Isso aí, vamos procurar ajuda, gente. Muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Obrigada, Karime, obrigada, Ken, obrigada pelo convite, tá? Deixo o meu abraço aqui afetuoso para todos vocês e desde já me disponho, né? Qualquer coisa, pode entrar em contato que eu venho com maior satisfação. Que maravilha, muito obrigada, uma ótima noite. Conversamos com a psicóloga Tainá Viana. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,07%, cotado a R$ 6,09. O euro fechou em queda de 0,41%, cotado aos R$ 6,22. O Bitcoin registrou queda de 0,14%, cotado a R$ 576.573. O Bovespa fechou em alta de 0,13% aos 119 mil pontos. As vendas do comércio brasileiro apresentaram queda de 3,5% em dezembro de 2024, de acordo com o índice do varejo Stone publicado hoje, na realidade na última segunda-feira. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o cenário foi negativo, com baixa de 1,7%. Já no comércio digital, o índice apontou uma alta mensal de 3,4%, uma elevação anual de 7,7%. Na contramão ficou o comércio físico, que apresentou uma queda, tanto mensal quanto anual, de 4,2% e 2,1%, respectivamente. E o Brasil foi tomado por uma confusão de informações desencontradas desde o dia 1º de janeiro, quando as movimentações financeiras acima de R$5.000 para pessoas físicas e R$15.000 para pessoas jurídicas, via Pix, TED, saque de depósito em dinheiro, começaram a ser automaticamente reportadas para a Receita Federal. Importante lembrar, Kennison, que a regra não é nova, só foi ampliado aí os limites e a abrangência. Mas o fato é que, para esclarecer tudo isso, o governo federal está preparando uma campanha publicitária para desmentir as notícias falsas de que a Receita Federal vai taxar as operações financeiras feitas por Pix. Essa é a grande confusão que está tomando aí até os grupos do WhatsApp, não é verdade? O repórter André Meirelles, ele explica pra gente direitinho os detalhes a respeito desse assunto. A informação inverídica foi criada depois das mudanças anunciadas pelo governo sobre a fiscalização das transações do Pix desde o dia 1º de janeiro deste ano, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos, e que foi potencializada nas redes sociais por políticos de direita. Uma deepfake do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi criada para dispersar a mentira. Na semana passada, o monitoramento digital do Palácio do Planalto constatou que a fake news ganhou corpo nas redes sociais. Para tentar combatê-la, o presidente Lula até gravou um vídeo para as redes sociais, mas o conteúdo não foi suficiente para encerrar a polêmica. O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar a lavagem de dinheiro. E como eu acredito no Pix e acredito no governo, porque nós não vamos taxar de forma nenhuma. Quem falar que o governo vai taxar está mentindo. O senador Messias de Jesus apresentou um projeto que busca derrubar a medida. Segundo o parlamentar, o mecanismo usado pela Receita possibilita um acesso sistêmico aos dados financeiros dos brasileiros sem garantir a adequada proteção ao sigilo bancário e a outros direitos fundamentais. Para o deputado federal de São Paulo, delegado Palumbo,
a instrução normativa da Receita abre margem para coleta e utilização ampla e indiscriminada de informações financeiras, expondo os brasileiros aos riscos de vazamento de dados e passando de forma incorreta o lucro do comerciante. Isso é absurdo. Você não pode ter um sigilo de 100 anos nas suas contas e exigir que pequenos comerciantes, por exemplo, aquele informal, você imagina um vendedor de milho que recebe por Pix. E aí, lógico que vai passar 5 mil reais, mas isso não significa que ele ganhe 5 mil reais. Significa que ele recebeu isso, mas tem as contas, tem o gás, tem a compra do milho, tem a locomoção. Então fica muito difícil para o trabalhador. Qual a finalidade disso? Imediatamente nesta terça-feira, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi às redes sociais desmentir a falsa notícia de que o Pix, a partir de 5 mil para pessoas físicas e 15 mil para jurídicas, vai ser taxado. O governo não criou nenhum imposto. Nada muda para você, empreendedor ou consumidor, que usa o Pix como meio de pagamento. As regras que foram criadas estabelecem apenas obrigações para bancos, sem criar nenhum imposto. O compromisso do presidente Lula é com a reforma tributária, que já foi aprovada e vai simplificar a sua vida. Mas, afinal, a fiscalização do Pix a partir de 5 mil reais para o pequeno empreendedor ou pessoa física vai influenciar na hora da declaração do imposto de renda? Para esclarecer essa dúvida, o advogado em direito trabalhista, Abraão Guimarães, explica os detalhes. Essa mudança tem como objetivo fortalecer o combate à sonegação fiscal no Brasil, tornando mais difícil ocultar movimentações financeiras fora do radar da Receita. No entanto, tem alguns críticos, como o senador Messias de Jesus, argumentam que isso pode comprometer o sigilo bancário e outros direitos fundamentais. Aqui eu trago que é importante destacar que a Receita não terá acesso imediato às transações do Pix e não haverá taxação direta sobre o sistema. Essa desinformação, o governo está colocando aí várias campanhas. A instrução normativa apenas atualiza regras para garantir mais controle e transparência no sistema financeiro brasileiro. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos. Você segue ligado nas principais notícias do dia aqui no 18 horas. Escuta mais essa da área da saúde. Mais uma mudança na área justamente básica para a população, que é a saúde. O governo do Amazonas decidiu dispensar a cooperativa Colpat, uma instituição que por 30 anos foi referência em cuidados médicos e intensivistas no complexo hospitalar da Zona Sul, incluindo o 28 de agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu. O problema é como essa troca foi feita. O pregão para escolher a nova empresa aconteceu de forma relâmpago. Começou à noite e aí terminou às 6 horas da manhã, com um procedimento tão apressado que fica até difícil a gente confiar na transparência desse processo, Karime. Sem dúvida, Kennison. Praticamente no apagar das luzes ali, varou a madrugada. Bom, a Colpat sempre destacou o seu compromisso com salvar vidas e oferecer atendimento de qualidade. Agora mesmo que continue atuando em outras regiões do estado, perder essas UTIs, gente, 28 de agosto e o Hospital da Mulher Dona Lindu, importantíssimos. Perder essas UTIs tão importantes é algo preocupante. É como se toda a experiência acumulada ao longo de décadas fosse descartada sem cerimônia. Isso expõe um descaso enorme com a saúde pública. E com certeza trocar uma empresa com tanta experiência dessa maneira que foi é muito arriscado. Um pregão feito às pressas, em horários incomuns, levanta muitas dúvidas. Sem dúvida. Além disso também, Karime, isso afeta diretamente os profissionais da saúde, os pacientes que dependem de um atendimento intensivo de qualidade. Inclusive, a gente já ouviu várias vezes esses relatos dramáticos, né, Karime? Verdade. Quantas notícias, né? Quantas pessoas a gente entrevistou com esses relatos? Vários profissionais relataram essas dificuldades, esses problemas enfrentados por ele, que às vezes trabalham até sem receber. E aí essas décadas de trabalho sério, elas não podem ser substituídas, né, Karime? Do dia para a noite, ali sem consequências graves. Sem dúvida alguma. E a nova empresa, o que sabemos a respeito? Será que tem qualificação para assumir um serviço tão sensível que requer tanta
tanta qualidade, tanta expertise. O que o Amazonas não pode aceitar é que decisões administrativas apressadas coloquem vidas em risco. A saúde pública exige respeito, transparência e principalmente responsabilidade com quem mais precisa, que é a população. 18 horas. Agora escuta uma boa notícia para aliviar, gente, à noite. Vamos lá. Uma aluna amazonense brilhou numa competição internacional. Maria Eduarda Alves, de 17 anos, estudante da Escola Estadual Maria Calderaro, em Presidente Figueiredo, conquistou a medalha de prata na Olimpíada Internacional de Física e Astronomia Copérnicos, em Houston, nos Estados Unidos. Ela foi a única representante do estado na competição, como explica o repórter Kennethson Paz. Esse foi um resultado que, sem dúvidas, vai ficar marcado para a história. A estudante é a Maria Eduarda, de 17 anos, que foi a única representante do Amazonas e se destacou nas provas que incluíram jogos de física, desafios improvisados e questionários interativos. O resultado da competição foi especial. Maria Eduarda é aluna da Escola Estadual Maria Calderaro, em Presidente Figueiredo, e trouxe uma medalha de prata para casa. Garantiu o terceiro lugar no ranking global da Olimpíada Internacional de Física e Astronomia Copérnicos, realizada em Houston, no Texas. A competição reuniu jovens de diversos países e testou conhecimentos avançados em física e astronomia, além de promover atividades interativas e visitas técnicas, o que com certeza é um sonho para muitos alunos que gostam do assunto. Lógico que essa experiência inesquecível deixou a Maria Eduarda muito emocionada. Vamos ouvi-la. E no final do teste, a delegação brasileira, ela compartilhou o que para mim eu descreveria como uma sensação unânime, porque embora não tivéssemos certeza do resultado, nós sabíamos que havíamos dado o nosso melhor. Então é uma experiência que ficará para sempre na minha memória, porque para mim não é apenas um marco acadêmico, mas também uma grande realização pessoal. Além das provas, a estudante ainda chegou a visitar museus como planetários e o famoso Space Center, e também participou de palestras com astrônomos. De acordo com o professor Rodrigo Garcia, que orientou a estudante Maria Eduarda, participar dessa competição proporciona aos alunos a curiosidade científica, além de desenvolver habilidades e também incentiva os alunos a alcançarem o potencial. E com certeza essa conquista da Maria Eduarda reforça a importância do investimento em educação científica e tecnológica, além de estimular outros jovens estudantes. Kennethson Paz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Escuta essa, gente. Com 37 bilhões de reais no arrecadamento, o setor de 2 rodas do Polo Industrial de Manaus apresentou crescimento de 20% no faturamento em 2024. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. O valor foi puxado por quase 1,8 milhão de unidades produzidas de motocicletas no ano, além das 500 mil bicicletas. De janeiro a dezembro de 2024, foram produzidas mais de 1.748.000 unidades, representando um crescimento de 11%. A projeção de 2025 é que o segmento produza 1.880.000 unidades de motos. Segundo a Abraciclo, houve também um crescimento de 67% na produção de bicicletas elétricas. Nas demandas de exportações de motocicletas, o saldo foi negativo, com queda de 5,8%. O economista da Suframa, Marcelo Pereira, explica esse crescimento. Temos também os aplicativos que passaram a tomar conta deste nicho de mercado, que é as entregas, e também temos as questões de trânsito e o custo com combustível. Todo esse leque de situações que foram colocadas à sociedade fizeram com que a motocicleta, a bicicleta passasse a ser um principal meio de locomoção do
do brasileiro. Então isso é algo extraordinário e tende a crescer muito mais nos próximos anos. Afinal, a sociedade continua empreendendo e quanto mais esse movimento acontece, muito melhor para o estado do Amazonas, que tem o único polo agregado de 2 rodas do Brasil. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, 14 de janeiro, relembramos um dos capítulos mais tristes da história do Amazonas: o colapso da falta de oxigênio durante a pandemia de Covid-19, que transformou o nosso estado no epicentro mundial da crise. Há 4 anos, hospitais ficaram sem um insumo básico para salvar vidas e dezenas de pessoas morreram asfixiadas em cenas que chocaram o mundo. Filhos ficaram órfãos, pais enterraram seus filhos e amigos foram arrancados pelo vírus e pela negligência. O governo Wilson Lima, ao invés de agir para proteger a população, desviou recursos públicos em plena calamidade, segundo apurou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. O escândalo da compra superfaturada de respiradores pulmonares numa loja de vinhos é um símbolo de como a corrupção se sobrepôs à vida. Enquanto famílias imploravam por oxigênio, recursos que poderiam salvar vidas desapareciam em esquemas fraudulentos, expondo o desprezo pela saúde pública. 4 anos depois, a impunidade permanece. Nenhuma autoridade foi responsabilizada pelos desvios ou pela má gestão que agravaram a tragédia. Essa data não pode ser esquecida. É um marco para lembrar que a negligência e a corrupção têm um custo alto e insubstituível: a vida. As vozes que clamaram por justiça não podem ser silenciadas. No 18 horas, reafirmamos nosso compromisso de cobrar transparência e responsabilidade. Que os nomes das vítimas ecoem como um alerta para que nunca mais permitamos que erros tão graves sejam repetidos. A memória dessa tragédia deve nos motivar a lutar por um governo justo, responsável e comprometido com o direito à vida. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Um beijo, Kenison. Boa noite. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.